Hello, guys! Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês pediram. Babei. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês pediram muito lá pelo Instagram, que é como foi a minha adaptação numa família francesa. Pra quem não sabe, eu cheguei aqui como au pair já faz um ano. No começo, quando eu cheguei, a minha chefe estava de licença maternidade, porque ela teve um bebê, que é o bebê que eu cuido. E quando eu cheguei aqui, ele tinha 3 meses. Ela tinha mais um mês de licença maternidade. Então, meu primeiro mês aqui foi todos os dias com a mãe em casa, o que atrapalhou um pouco a minha adaptação com as crianças. Por quê? Porque com a mãe em casa, a mãe é a autoridade. Eu não podia me impor, porque as crianças não me ouviam, já que a mãe estava ali, né, todo o tempo. E ao mesmo tempo, quando você chega, você quer mais fazer amizade com as crianças do que ser uma figura de autoridade, o que também é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque as crianças têm que gostar de você e confiar em você para que elas possam começar a te respeitar e a te ouvir. Só que ao mesmo tempo, quando você vira amiga das crianças, elas não te enxergam como uma figura de autoridade. Então, o primeiro mês foi muito difícil. Primeiro porque as crianças não me conheciam. Quem é essa estranha dentro da minha casa? As minhas crianças são crianças muito pequenas. No começo, sempre que precisava ajudar eles em alguma coisa, eles queriam que a mãe ajudasse, porque a mãe estava ali em casa, né? Então, não, deixa que a minha mãe me ajuda. E aí eu sentia sempre um pouco que eu estava sendo meio inútil. Tipo, contrataram uma au pair e as crianças não estão querendo ajuda da au pair. Então, o primeiro mês foi bem difícil. Algumas vezes que eu fiquei sozinha foi só com o bebê, só que ele tinha 3 meses. Então, ao mesmo tempo, foi difícil porque eu tinha medo de segurar ele no colo, eu tinha medo de dar mamadeira errada. Inclusive, teve uma vez que eu dei mamadeira errada porque eu entendi o horário errado. Eu até contei isso em um vídeo, acho que perrengue com as crianças. Ainda tinha o plus, que era, eu não falava francês, então as crianças não entendiam o motivo de ter uma pessoa estranha dentro da casa delas que ainda por cima não falava francês. Era sempre na mímica, ou quando eles pediam alguma coisa, os pais sempre falavam, quando você for pedir alguma coisa, você faz mímica pra ela, ou você mostra o que é, tipo, quero leite, vai lá e mostra o leite pra ela poder saber o que vocês estão falando. Então, no começo, eu sempre fingia que eu entendia tudo que eles falavam e dava risada. Mas, na verdade, eu não falava francês, então não entendia nada. Então, às vezes, quando eles estavam com birra, manha ou cansados, e eu não tava entendendo o que eles queriam, eles começavam a chorar muito. Então, foi uma adaptação bem difícil. Ou seja, se você tem a oportunidade de aprender francês antes de vir, aprenda, principalmente com criança pequena, porque criança pequena não vai falar outra língua além do francês. Então, esse lance de não me impor muito, o que acontecia era, quando eu comecei a ficar sozinha com as crianças, que os pais começaram a voltar a trabalhar, etc., as crianças não me ouviam. E eu também não sabia lidar com cada uma individualmente. Cada criança é uma criança diferente, não adianta. Pode ser a mesma criação, cada criança, quem tem filho sabe, ou quem convive diariamente com criança sabe que cada criança tem o seu próprio ritmo. Cada criança vai entender melhor se você falar desse ou daquele jeito. E nesse aspecto os pais nunca me orientaram, tipo, se essa criança chorar você tem que fazer isso, se aquela criança chorar você tem que fazer aquilo. Então meio que isso eu fui descobrindo sozinha, a como lidar. Então tenho uma criança que é o menino do meio, que ele é muito mais manhoso e birrento. Ele é muito mais difícil que os outros dois. Então com ele foi particularmente difícil. Ainda é difícil, mas depois de um ano aqui eu já aprendi muito bem a lidar com ele. Só que esse fato de eu não me impor, não conseguir me impor, atrapalhou bastante. Então o que acontecia? Quando eu começava a ficar sozinha com as crianças, por exemplo, era hora de dormir. O menino de 4 anos falava, eu não quero. Que na época ele tinha 3 anos, né, no caso. Ele falava, eu não quero. E eu falava, mas é importante, tem que dormir. Tentava explicar. E aí foi uma época que eu conseguia entender mais, um pouco melhor o francês. E eu falava, vamos dormir. Aí ele começava a falar, eu não conseguia argumentar muito em francês. E aí o que acontecia na maioria dos dias, que aconteceu tipo por uma semana direto. Ele ia dormir e eu tinha que ficar dentro do quarto com ele, até ele dormir. E a criação aqui não é assim, a criação aqui a criança vai dentro do quarto e ela dorme sozinha. Só que se eu fizesse isso, ele ficava saindo do quarto, porque ele não me respeitava. E ele falava, eu não vou dormir agora porque eu não tô com sono. Vários dias eu deitava com ele na cama e ficava lá com ele. Cara, eu lembro disso hoje, eu acho muito bizarro. Porque hoje eu sou uma figura de autoridade pra eles, e quando eu falo, é hora de dormir, é hora de dormir. É todo mundo pro quarto e não tem questionamento. Só que naquela época não. Então, várias vezes eu fui com ele pra dentro do quarto e eu deitava com ele. Teve uma vez que eu dormi junto com ele. Porque eu tava fingindo que eu ia dormir, aí eu dormi de verdade.
Aí teve também um problema que os pais achavam que no Brasil a criação é muito igual. Então o que acontecia? Certas coisas eles não me orientavam. Por exemplo, o bebê de 3 meses, quando ele ia dormir, eu ficava ninando ele, né? Eu ficava balançando ele e tal, até ele pegar no sono. E aqui não é assim. E aqui a criança de 3 meses, ou a idade que for, quando ela vai dormir, ela vai dentro do quarto sozinha e pega no sono sozinha. E é assim que eles ensinam desde criança. Então eu estraguei um pouco o bebê, na visão dos pais, até eles me falarem que eu estava ninando demais a criança. E não era assim, que não podia ficar balançando ele até ele dormir, que ele tinha que aprender a dormir sozinho. Então eu quase falei, gente, por que vocês não me falaram isso desde o começo? Que era assim a criação que vocês queriam. Inclusive outras coisas que eu fazia muito pelas crianças, tipo ajudar a se vestir e tal. Veio um recado da escola falando que ele não estava aprendendo a se vestir sozinho e toda vez que eu chegava lá eu ajudava muito ele. Veio escrito isso, a babá ajuda muito a criança. E aí os pais me orientaram, olha, ele tem 3 anos e ele tem que se vestir sozinho. E eu falava, tudo bem. Então coisas assim que eles acham que no Brasil a gente faz igual, tipo deixar a criança ser independente e livre, e aqui eu ficava ajudando muito eles. Primeiro porque era meu trabalho, então quer dizer, eu estou aqui para ser babá, então na minha cabeça eu estava aqui para servir a criança, para ajudar a criança, etc. E na verdade não, eu tenho que ser um pouco como a extensão do que a educação que os pais dão. E eu não entendia muito esse conceito no começo. Eu tive que observar muito e muitos meses o que eles faziam para as crianças ouvirem, para as crianças obedecerem, para as crianças não chorarem. E ao mesmo tempo eu tinha que tentar me envolver com as crianças no nível que elas não chorassem de ter que ficar comigo. Porque isso aconteceu muito no começo, quando os pais saíam pra trabalhar, as crianças choravam porque não queriam ficar comigo. Porque, né, os pais é melhor do que uma desconhecida que nem... Então, ao mesmo tempo que eu tinha que ser legal com as crianças, fazer amizade, eu também tinha que me impor pra que eles me ouvissem, pra que eles comessem toda a comida, pra que eles fossem pra dormir, pra que eles não brigassem, etc. Então, cara, é uma coisa que você só aprende quando você tá lidando com a criança. Não tem como você aprender antes sem ter esse contato diário. Também quando eu cheguei foi um choque cultural total, tanto da língua quanto dos costumes, quanto da comida. Então basicamente tudo que eu comia no começo eu odiava. Sinceramente, tipo, eu comia obrigada. Graças a Deus eu moro separada da família, então quando chegava no meu tempo off, eu vinha e cozinhava algo que eu queria que me lembrasse o Brasil, ou coisas que eu estava acostumada a comer. Mas quando eu estava com a família, o tempo todo que a gente ia comer era uma decepção. E é engraçado porque realmente foi o choque de cultura, porque coisas que eu comi lá no primeiro mês que eu cheguei e as mesmas coisas que eu como hoje eu gosto, hoje eu acho bom. E no dia que eu cheguei, teve uma vez que eu quase vomitei de alguma coisa, de alguma mistura que eles fizeram que eu odiei. E hoje, tipo, como normal e não vou dizer, nossa, eu cozinharia isso, mas quando eles fazem eu não sinto nojo, eu como com eles tudo. Também porque eles não botam muito tempero nem muito sal na comida, então isso foi uma coisa que pra mim foi difícil, porque, né, no Brasil a gente tem muito tempero nas comidas. Então chegar aqui e comer arroz sem sal, sem alho, sem cebola e outras coisas sem tempero nenhum, tipo molho no macarrão, que é só o molho, aqueles molho pronto, não bota nenhum tempero. Então esse tipo de coisa pra mim no começo foi um choque cultural muito grande, que fez eu ter também que me adaptar. Outra coisa que eu tentava fugir um pouco é porque aqui tem muito o estereótipo de brasileira puta, eu já falei isso em vários vídeos. E eu já cheguei até a ouvir gente falando, tipo, nossa, como você teve coragem de colocar uma brasileira dentro da sua casa? Porque vai roubar seu marido. Sabe, coisas absurdas nesse nível. Então eu tentava sempre usar, mesmo no verão eu usava calça, pra não ficar achando que eu tava tentando, sei lá, me mostrar pro marido, coisas assim. Eu tinha muito essa neura. Nas vezes que eu fui pra praia com eles, eu usei só maiô. Ou eu ficava de roupa e não entrava na água, ficava só ali na areia, de roupa. Foi toda uma adaptação, que eu também não tinha intimidade com os pais o suficiente. Depois de um ano, ou seja, nesse verão desse ano, eu já uso shorts, já uso biquíni. Eu vi eles de cueca, de calcinha, já dentro de casa. Então, tipo, a gente pegou uma intimidade que eu não vejo mais problema de usar um shorts, por exemplo, dentro da casa deles. Mas que no começo eu tinha esse receio também. Enfim, gente, sempre, em relação a tudo, sempre foi adaptação. E no começo sempre vai ser difícil em qualquer lugar que você vá. Por isso que, no começo, você tem que aguentar. Pode parecer que você... Eu cheguei e falei, sinceramente, como eu vou aguentar um ano aqui?
E agora eu estendi mais 2 anos. É porque é tudo questão de costume. E agora, acostumada já com eles, com as crianças, com a cultura, acho que também é um motivo deles quererem estender comigo, não pegar outra au pair. Porque aí começa tudo de novo pra eles também. Se acostumar com uma nova pessoa, as crianças se acostumarem com uma nova pessoa. É complicado, né? Pegar a intimidade tudo de novo. Então hoje quando eu faço alguma coisa errada, eles já me falam, isso aqui que você fez não é legal, tal. E, enfim, coisas assim que a gente já pegou lá uma intimidade, uma flexibilidade. Ontem mesmo eu ia começar a trabalhar 9 da manhã, daí deu 8, a minha chefe me ligou. Eu tava dormindo ainda, ela falou, será que você pode subir em 15 minutos? Então, tipo, no começo eles nunca fariam esse tipo de coisa, porque eles não sabiam se eles teriam abertura pra fazer isso ou não. E hoje em dia eu tenho bem mais facilidade de lidar com as crianças, primeiro porque elas me escutam, então qualquer coisa que eu fale vira um pouco referência. Eu ensino eles muitas coisas pra ser educado, pra pedir por favor, obrigado. O menino desfraudou porque eu ajudei, eu tive muita influência, porque eu ficava com ele durante o dia todo. Então, muitas coisas que eu fui ensinando eles, que eles me escutam, porque agora eles sabem que eu consigo ensinar eles várias coisas. E também porque agora eu falo francês basicamente fluente. Então, se tem palavra ou outra que eu não conheço, eles me ajudam, eles me ensinam, porque eles já entenderam que não é o meu idioma materno. Então, tudo assim foi um conjunto de coisas que foram acontecendo e que hoje eu já consigo viver e trabalhar tranquilamente com eles. Então, sim, no começo vai ser difícil, mas sim, se você observar e aprender e se esforçar, depois de um tempo você vai trabalhar tranquilamente. Não vou dizer, nossa, vai ser perfeito. Nossa, você nunca vai ter problemas. Porque às vezes, sim, às vezes também não tá no dia bom, a criança não tá no dia bom, pronto. A criança se joga no chão, chora, você não sabe o que fazer, sempre vai ter isso. Mas quando você já tem um tempo de costume, acho que como qualquer trabalho no Brasil, você que trabalha numa empresa ou tudo, no começo é difícil até você fazer amizade com as pessoas, até você pegar o trabalho com mais facilidade, pegar as manhas, enfim, normal. Então, essa foi a minha adaptação e não deixa de se inscrever nesse canal. Muito obrigada!